Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Débora Serra. Estou aqui hoje para dar mais uma dica para vocês acerca de um tema extremamente importante que cai sempre no Enem e nos outros vestibulares também, que é a variação linguística. Então não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos lá. Pessoal, primeira coisa que a gente deve pensar antes de entrar propriamente no conceito de variação linguística é a gente entender o conceito de língua. Por que é importante entender o conceito de língua? Porque na maioria das vezes, eu sei porque eu também passei por isso, nas escolas a gente tem sempre aquela apresentação de língua com uma coisa muito associada à gramática normativa. Só que não é bem assim que acontece. A gramática normativa, quando eu falo de gramática normativa, eu estou falando dos compêndios gramaticais de uma forma geral, né? Como assim? Rocha Lima, Celso Cunha e Sintra, Bechara, Celso Pedro Luft, todos esses autores que a gente conhece bem. A gramática normativa, ela é uma representação da língua, sim, não há dúvidas, mas ela não é a língua toda, ela é apenas uma representação dessa língua. Quando a gente pensa em língua, principalmente em língua portuguesa, que é o nosso caso, a gente tem que levar em consideração não só a escrita, que é onde abrange esse conceito da gramática normativa, mas a gente precisa pensar também em conceitos de fala e escrita. Por quê? A escrita tudo bem, a gente já tem lá dentro dos compêndios tradicionais, mas e a fala? Primeira coisa que eu quero que vocês reflitam comigo é o seguinte: você fala da mesma forma que você escreve? Ou você escreve da mesma forma que você fala? Óbvio que não. Se a gente não fala da mesma forma que escreve e não escreve da mesma forma que fala, é óbvio que a gente tem que ter um estudo direcionado principalmente para o quesito fala, ok? Então, antes de começar qualquer introdução, qualquer assunto dentro de língua portuguesa, a gente precisa ter essa reflexão. Pensar que língua é muito mais fala do que escrita, porque a gente sabe que a gente fala muito mais do que escreve. E que não falamos da mesma forma que escrevemos e que não escrevemos da mesma forma que falamos. Tranquilo? Partindo disso, o que seria língua? Língua seria um sistema de representação social, de cunho social. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que língua é muito mais do que uma representação de uma norma. Língua é reflexo de sociedade, é reflexo de cultura, tranquilo? E aí a gente começa a já embalsar essa discussão aqui. Porque vejamos, a língua portuguesa, ela é uma língua, como a língua americana, como a língua espanhola, são línguas heterogêneas. Eu estou dizendo que essas línguas são línguas bagunçadas e que as mudanças e as variações não são explicáveis? Não. É uma língua heterogênea, mas é uma língua heterogênea ordenada. As mudanças, as variações são completamente explicáveis dentro do contexto comunicativo. O que a gente precisa ter em mente? Se língua é um sistema socialmente construído, é um reflexo da sociedade, então o que você tem que pensar? A sociedade muda o tempo todo. Nós, falantes nativos de língua portuguesa, mudamos o tempo inteiro. Então essa língua, ela é também, consequentemente, extremamente maleável e mutável. Só que essas mudanças, elas não são arbitrárias. Elas acontecem de forma explicada. É uma heterogeneidade? É. O que eu quero dizer com heterogeneidade? Eu estou dizendo que essa língua é plural, mas que essas mudanças e essas variações não acontecem de forma arbitrária. Tranquilo? Língua é reflexo de cultura, é reflexo de sociedade. Então a gente já tem aí, principal, se você quer assim, mas como é que eu faço então para decorar o conceito de língua? Sistema socialmente representado, que reflete o tempo inteiro o quê? Os costumes e a cultura da sociedade como um todo. Tranquilo? Ora, se língua é um sistema socialmente representado, o que seria a linguagem? A linguagem é a representação da língua. É aquele instrumento que a gente usa em atos de intercomunicação, certo? De interlocução, no caso, tanto faz. Exemplos de linguagem, exemplos clássicos. As línguas naturais, o português, o italiano, o francês, o espanhol. Outros exemplos, música. A música é linguagem? Claro que é, linguagem corporal. Pintura. Pintura é linguagem? Claro que é.
É linguagem visual. Outro exemplo clássico de linguagem que vocês veem o tempo inteiro para quem tem Instagram, para quem tem rede social, os memes. Os memes são um exemplo de linguagem. Por que os memes são um exemplo de linguagem? Eu tenho geralmente um quadrinho fazendo, né, uma sátira a alguém ou alguma coisa específica. Esse quadrinho eu tenho uma imagem, que é a minha linguagem não verbal, e muito possivelmente alguma coisa escrita ali dentro, que é a minha linguagem verbal. Então, dentro desse meme, eu vou ter o quê? Uma linguagem mista, verbal e não verbal. Esse meme é uma representação da linguagem. Por que é uma representação da linguagem? Porque linguagem é toda e qualquer manifestação ou representação da língua, desde que tenha sido aceito pelo sistema, desde que isso seja convencional. Tranquilo? Partindo disso, a gente pode iniciar o conceito de variação linguística. O que seria variação linguística? Eu acabei de falar para vocês que a língua ela é mutável, que ela não é instável, que ela não é estável, que ela acompanha completamente o comportamento do indivíduo, do falante. Língua e falante. Língua é o uso, por isso que não tem como ser estável. Tanto que tem formas que a gente vai ver aqui mais pra frente, que muitas das vezes se tornam arcaicas ou obsoletas pela falta de uso. A língua é uso, incorpora-se ao léxico tudo que está sendo usado. O que não é mais usual, a gente bota de escanteio. Tranquilo? Quando a gente fala sobre variação linguística, o que é variação linguística? Variação linguística é quando duas ou mais formas coexistem, ou seja, o que é coexistir? Existem simultaneamente dentro do mesmo sistema para indicar uma única forma. Para ficar mais didático, eu pensei em fazer da seguinte maneira. Existem dois casos específicos de variação linguística. As variações que a gente chama de natureza interna e as variações linguísticas de natureza externa. As variações linguísticas de natureza interna, elas normalmente se dão no campo da fonética, da morfologia e do léxico. Então, assim, se a gente pensa variação linguística, né, de natureza interna, o que a gente tem que pensar quando a gente fala, né, no caso de natureza interna? São aquelas que são influenciadas por fatores exclusivamente linguísticos, ou seja, fatores que estão dentro da língua portuguesa. Natureza interna. Então, no âmbito da variação linguística de natureza interna, a gente vai ter as que se dão no campo da fonética ou fonologia, tanto faz, né? A gente usa aqui como sinônimo. No campo do léxico, né? Ou lexical, certo? E no campo da morfologia. Ora, o que significa cada uma desses tipos de ramificações dentro da variação de natureza interna? Quando eu falo que essa variação se dá no campo da fonética, o que significa fonética? É a parte auditiva. Tranquilo? Então, qual que seria essa situação? No campo da fonética, o que a gente vai ter? Lembrando que aqui o foco da nossa aula é uma língua portuguesa, mas é uma língua portuguesa de forma reflexiva. Eu não estou ensinando uma linguagem baseada em gramática normativa. O Enem, principalmente, que esse conteúdo é cargo-chefe, ele vai sempre te levar a refletir acerca da língua, a língua de forma reflexiva, né? Sem aquela coisa de certo, de errado, mas sim do que é mais certo ou inadequado em determinados contextos comunicativos. Então, o nosso cargo-chave aqui é fala e escrita sim, mas principalmente de maneira explicada, né? Para a gente entender por que esses fenômenos ocorrem ou não ocorrem em determinadas situações. Então, quando a gente pensa no âmbito da fonética, que é o âmbito auditivo, né? Fonética e fonologia estão sempre ligados ao âmbito auditivo. Eu posso dar para vocês o seguinte exemplo. Acho que eu não preciso nem escrever, eu consigo, acho que falando talvez seja melhor. Se eu disser, por exemplo, assim,
Vou cantar até perder a voz. Percebam, vou cantar. Como você fala isso? Você fala cantar. A grafia desse verbo não é assim. A grafia é como? Teria o infinitivo, cantar. Só que o que você faz no ato da fala? Você rompe a marcação do infinitivo, esse infinitivo sofre o que a gente chama de elipse, né? Esse morfema aqui, marcador de infinitivo, ele cai e você constrói o cantar. Percebam, o que eu estou escrevendo aqui não é como você fala, é como você fala, tranquilo? Então, cantar. Você escreve, obviamente, e deve continuar escrevendo, cantar. Só que ao longo da sua fala, você utiliza cantar. E não só com cantar, vou gritar, a mesma coisa. Ó, gritar, você não fala que vai gritar. Você tira a marcação do infinitivo no ato da fala e adere a isso daqui. Tô dizendo que é para você escrever dessa forma? Não, tô te dizendo que isso aqui é uma variação explicável no âmbito interno, no âmbito linguístico, dentro do campo da fonética. É variação, é aceitável dentro do sistema, dependendo do contexto em que você está falando, que você está lidando com aquela situação comunicativa. Tranquilo? Deixa eu pensar aqui. Outro exemplo aqui de natureza interna no campo da fonética, por exemplo, que eu acho que é um exemplo até muito interessante, é o que a gente, acho que cariocas e niteroenses, né, fluminenses fazem. Por exemplo, se eu tenho uma palavra assim, é a primeira que me veio aqui à cabeça. Se eu tenho esses dois casos, Vasco e estojo. Percebam, olha já a diferença da pronúncia. Você escreve Vasco e você escreve estojo, certo? Mas nós pelo menos, né, cariocas, niteroenses, a gente não fala Vasco. Os capixabas falam Vasco, a gente não, a gente fala Vasco. Então a gente tem a tendência a fazer o quê? O chiado carioca, tranquilo? A mesma forma com estojo, não é estojo, e sim estojo. Ah, por que isso? É aleatório? Não, a gente tende a fazer chiado em toda vez que é sibilante, que é o que a gente chama de S, se encontra aqui em posição de coda, que é o que a gente chama final de sílaba. Então, toda vez que uma sibilante assume papel de coda em final de sílaba, nós, cariocas niteroenses, fazemos o chiado. É errado? No âmbito da fala, não. Mas é óbvio que você não vai escrever Vasco. Tranquilo? Por isso, a gente considera como âmbito variacional, aceitável no âmbito da fala, dependendo do contexto comunicativo em que você esteja. Mas é uma variação, é aleatória? Não, é explicável. Porque o S, em posição final de coda, assume chiado dentro da fala de niteroenses e cariocas. Tranquilo? Acho que esses exemplos são suficientes. Partindo para o campo do léxico. O que é o léxico? Léxico é o vocabulário da língua. É tudo que pertence ao dicionário da língua portuguesa. Então, por exemplo, se eu estou falando que duas formas, né, duas ou mais formas, sofrem variação no campo do léxico, eu estou dizendo que essas formas, elas se alteraram no campo do vocabulário. Muitas das vezes, algumas formas se tornam arcaicas ou obsoletas porque não tem mais uso dentro da língua. E como eu falei para vocês, a língua é uso, a língua é constante movimento. Tranquilo? Então, assim, dentro dessa variação no âmbito aqui do léxico, a gente vai ter alguns fatores importantes, que são os arcaísmos, os neologismos e os estrangeirismos. Ora, o que seria isso? Arcaísmo, o nome já diz. Arcaísmo vem de quê? Vem de algo que é arcaico. Algo que deixou de ser usual e se tornou o quê? Obsoleto. Ninguém usa mais. Exemplo clássico, acho que todo mundo aqui, uma vez na vida, ou até mais, já assistiu alguma vez o programa do Faustão. Percebam que muitas das vezes no programa ele fala assim, atenção para os reclames do Plim Plim. O que são os reclames do Plim Plim? Os reclames do Plim Plim nada mais são do que os comerciais. Ora, reclame comercial é uma palavra arcaica, certo? O Faustão ele usa
por conta de um recurso, porque ele escolheu usar, mas é uma palavra que, segundo o nosso léxico, ela já é completamente usual. Se procurar no dicionário, pode até ser que você encontre, mas ela já foi batido o martelo como algo arcaico. Então, reclames do Plim Plim, que são os comerciais. Com certeza vocês já ouviram, por exemplo, acho que esse exemplo é até mais clássico. Os avós de vocês chegarem e falarem: poxa, sua avó, quando era adolescente, ela era um broto, hein? O que eu tô querendo dizer quando ela era um broto? Eu tô querendo dizer que ela era linda, interessante, gata e tudo mais. Mas broto é um adjetivo completamente já que não faz mais sentido, que é completamente, caiu em desuso. Tranquilo? Quando eu tô falando, por exemplo, então assim, pensar em léxico, Os arcaísmos, quando as palavras caíram em desuso, porque não são mais usuais. Não tem mistério, é essa a definição. Dei exemplo dos reclames do Plim Plim, do broto. Outro exemplo clássico também é o caso do flerte, da paquera e do atual crush. São palavras que foram caindo em desuso e que agora outras mais usuais assumiram o poder dentro ali do léxico. Tranquilo? Então isso é arcaísmo. Neologismos. O que seriam os neologismos? Os neologismos, eles fazem parte, junto com estrangeirismos também, dentro dos processos de formação de palavras, que a gente vai ver futuramente aqui no canal também. Neologismos é um processo de formação que se dá quando eu formo uma palavra nova. Mas como assim eu formo uma palavra nova? Eu formo uma palavra nova em função de uma palavra que obviamente já existe. Só que normalmente essa palavra existente, ela muitas das vezes pode vir de outra língua, principalmente da língua inglesa. Então, por exemplo, lá no seu teclado você tem a tecla delete. O que a gente fez? A gente incorporou o delete para o nosso vocabulário e fez o deletar. Então, quando você fala assim, sei lá, você se apurrinha com seu ex, seja o que for, deleta fulano da sua vida. Não é mais apagar, é deletar. Então, o delete, ele já assumiu a função do vocábulo apagar. Tranquilo? Só que ele vem de um vocábulo americano. O delete virou deletar. Então, percebam, eu criei um verbo através de um substantivo, ficou deletar. Outro exemplo, você também encontra no teclado do seu computador, a teclinha do print screen, que é o printar, que a gente já transformou em printar, todo mundo fala o tempo inteiro, printa aí pra mim, me mostra. Printar é outro exemplo clássico. O scanner, que a gente também criou, o escanear. Então percebam, neologismo, neo é o prefixo que dá a ideia de quê? De novo, eu estou criando uma nova palavra a partir de uma palavra que já existe, não necessariamente na minha língua, mas em outra língua também. Tem um exemplo clássico do Caetano Veloso, quando ele diz naquela canção dele, como querer caetanear o que é de bom. Caetanear, o que é caetanear? Ele fez um verbo através do nome dele. Então, isso também é um neologismo. Por que eu quis dar esse exemplo? Porque parece que, não, então só existe neologismo quando eu pego uma palavra estrangeira e formo uma nova. Não. O neologismo, ele é um processo de formação de palavra que se dá através de qualquer palavra que tenha sido incorporada oficialmente ao léxico. Não é assim, inventei uma palavra, então ela está no léxico. Não. Isso leva, anos para essas palavras de fato se adaptarem e serem incorporadas ao léxico de forma formal. Tranquilo? Então já falamos sobre arcaísmos e neologismos, tudo isso dentro do âmbito do léxico. Faltou falar de estrangeirismos. Muitas pessoas me perguntam, Débora, qual que é a diferença de estrangeirismo para neologismo? Porque eu fico confusa. Porque assim, no neologismo você também tem uma palavra inglesa, que a maioria, não estou dizendo todos, mas a maioria dos neologismos vieram de palavras americanizadas. E o estrangeirismo, o nome já diz, estrangeirismo. Eu estou pegando uma palavra de fora da minha língua e incorporando ela ao meu léxico. Qual a diferença então? A diferença é que no neologismo você está criando uma palavra nova. No estrangeirismo, você não cria uma palavra nova. Você pega a raiz da palavra, você pega essa palavra crua, como ela é de fato, e incorpora no seu léxico. Como assim? Excesso de uso. Lembra que eu falei no início? O que é língua? É uso. Então, excesso de uso, eu tenho essa palavra incorporada para dentro do meu léxico. Exemplos. Feeling. Fulano não teve aquele feeling, sabe? O que é feeling? A sensação, a sensibilidade.
É uma palavra americana? É. Foi incorporada ao léxico? Foi. As pessoas usam? Sim. Teve mudança na palavra? Não. A palavra ela foi incorporada de fora, né, americanizada, para dentro do nosso vocabulário, mas essa incorporação aconteceu de que forma? Natural, sem mudança da palavra original, certo? Então, feeling é um exemplo muito clássico desse tipo de estrangeirismo. Os shopping centers, por exemplo, né, uma palavra americanizada que a gente usa da forma mais natural possível. O feedback. Tô aguardando um feedback do João em função da reunião que teve semana passada. O que é o feedback? O retorno, uma resposta. Então, assim, outra palavra de origem inglesa que foi incorporada ao nosso léxico sem ter mudança na estrutura. Então, essa é a diferença do neologismo para o estrangeirismo. Tranquilo? Partindo disso, fechamos a mudança aqui também no campo do léxico. E a gente vai agora para as mudanças no âmbito da morfologia. Ora, se fonética tem a ver com audição, léxico tem a ver com vocabulário, o que faltou? Morfologia tem a ver com grafia, escrita, né? Ou seja, a forma como você escreve que entra aqui em processo de variação. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu queria botar aqui, mas não sei se vai ficar bom. Deixa eu ver. Esse é um exemplo muito clássico que a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho, quando falar das variações de natureza externa também, porque isso aqui é extremamente explicável, não só por condicionadores internos, quanto externos também. Quando você tem esse caso de meus amigos, o que acontece aqui? A pessoa ela não realizou a concordância nominal, né, entre o pronome possessivo e o substantivo. Isso acontece no âmbito da escrita? Acontece. Isso é explicável em fatores extralinguísticos? Sim, eu vou explicar já por que isso acontece. Mas muitas pessoas, ainda mais a gente, né, professor de português, que está sempre corrigindo redação, etc., os textos dos alunos, a gente se depara com isso aqui. O aluno tende a não fazer essa concordância, não só porque aqui você tem um pronome possessivo, não, mas a concordância nominal, a falta de concordância nominal é muito comum. Então, processos como aqui, a ausência de concordância, ou grafias mesmo, né, escritas em desacordo com a gramática, porque eu não estou usando aqui conceitos de certo ou de errado, como bicicleta, por exemplo, né, e entre outros. A gente vai ver melhor esse caso da morfologia aqui nos processos de natureza extralinguística, que são os que de fato são cargos-chefes no Enem, o que a gente vai ver agora, de extralinguística. Mas eu acho que didaticamente é interessante vocês conhecerem essas variações aqui no âmbito da natureza interna, porque eu já vi questões que abordam um ou outro desses fatores aqui, tranquilo? Então, eu vou apagar aqui para poder colocar agora os de natureza externa, para que fique mais claro para vocês entenderem. Pessoal, então, a gente vai continuar seguindo aqui, falando sobre variações de natureza externa. A gente tem uma edição aqui que é Master, rapidíssima, então agora o quadro já está pronto, a gente pode dar continuidade. Pessoal, só para recapitular, variações de natureza interna a gente já fechou, né? Acho que a gente chama do âmbito linguístico da linguagem. A variação que ocorre no âmbito extralinguístico, o que é extralinguístico? Além do âmbito linguístico, além da língua, fora da língua, né? Ocasionados por fatores externos. Por isso a gente classifica, né, no caso, como do âmbito de natureza externa. Primeiro deles, a variação situacional ou estilística. Por que eu coloco os dois nomes? Porque o Enem pode usar as duas formas. Então é interessante que vocês conheçam as duas nomenclaturas, situacional e estilística. Que variação é essa que se dá no âmbito situacional, né, ou estilístico? Essa variação é aquela que está exclusivamente ligada ao fator comunicação. Como assim? Em determinadas situações de uso, você, ou nós, no caso, né, falantes de língua portuguesa, podemos usar uma ou outra forma, né, dependendo do contexto comunicativo
em que esse falante esteja inserido. É uma variação que também é chamada, é importante lembrar, ainda que apareça mais esses dois nomes, mas ela também é chamada de diastrática, certo? O que a gente tem aqui? Um prefixo grego, dia, né, que significa através de, o stratos, né, que é um radical grego, que significa muitas das vezes a situação comunicativa mesmo, né, o stratos, desculpa, não peguei aqui até o T, e o ico, que é um sufixo latino formador de adjetivo. Então, variação diastrática é aquela variação que se dá no campo da situação, de acordo com o ambiente em que o falante se encontra. Como assim? Se você escreve uma redação, por exemplo, um texto mais simples que seja para o seu professor de língua portuguesa, você vai usar um tipo de linguagem, certo? Uma linguagem formal, porque é uma redação, uma avaliação, então você vai se enquadrar ali. Se você está numa conversa de WhatsApp, por exemplo, porque né, você escreve, beleza, que no WhatsApp você manda áudio também, mas você também escreve muito, então por isso que eu estou fazendo a comparação. A sua escrita na redação e a sua escrita no WhatsApp não podem e não devem ser as mesmas. Por quê? Porque são contextos comunicativos completamente diferentes. Então, assim, a forma que você escreve na redação não precisa e não deve ser a mesma forma que você escreve no WhatsApp com os seus amigos. Contexto agora pensando na fala, né? O modo como você fala com o seu professor dentro do ambiente de sala de aula deve ser um modo formal, ou pelo menos deveria. Mas o modo como você fala com seus amigos num contexto de happy hour, num barzinho, já é uma forma diferente. Ou seja, percebam, a variação situacional ou estilística, a gente está sempre trabalhando com contextos mais formais ou menos informais dentro da língua portuguesa. São contextos que se adequam o quê? A comunicação, aonde o falante se encontra, em que contexto comunicativo ele se encontra. Tem um exemplo muito clássico, né, que isso a gente faz o tempo inteiro, que tá dentro ainda, tá, gente, da variação situacional e estilística, só que ela acontece no âmbito mais da sintaxe. Se eu digo, por exemplo, deixa eu tentar aumentar aqui, eu ouvi e eu vi ele. Vamos ser sinceros, a gente usa muito mais essa forma aqui do que essa, pelo menos no âmbito da fala, porque quando a gente escreve, a escrita ela é um processo monitorado. Então é óbvio que você vai pensar, caramba, isso aqui não está dentro da gramática normativa, eu não posso usar, eu vou escrever isso daqui. Mas quando você encontra com um amigo, alguém te fala assim, não vejo o João tem tempo, e eu vi ele semana passada. É óbvio que você vai falar isso aqui, você não fala isso. Certo? Lembra do que eu falei do início? Fala e escrita são coisas distintas. Agora, vamos entender o seguinte. Por que isso daqui é correto, segundo a gramática, e isso daqui é incorreto? E eu tô falando isso porque isso já caiu, tá? Eu tenho um contexto aqui. Em ambos os casos, o eu é a mesma coisa, função sintática de sujeito. Eu tenho um verbo, ver, que está conjugado aqui no pretérito do perfeito, vi, que é um verbo transitivo direto, que a gente chama de VTD. Todo verbo transitivo direto, ele exige um complemento direto, ou seja, um complemento que seja ligado diretamente a ele, sem auxílio de preposição. Então, prestem atenção. Eu ouvi. Quem é esse o aí? Esse o aqui, ele vai exercer a função sintática de objeto direto, exigido pelo verbo ver. Mas qual é a classe gramatical desse o? Ele é um pronome oblíquo, certo? Assim como me, mim, comigo, o, a, os, las e as variantes. Ele é um pronome oblíquo e assim como todo pronome oblíquo, eles exercem ou função de objeto direto ou de objeto indireto. Mas mais do que isso, eles têm função anafórica dentro do contexto comunicativo. O que é uma função anafórica dentro do contexto comunicativo? Retomar o que foi dito anteriormente. Então, às vezes você está conversando assim, Vi João Paulo semana passada. Eu o vi ontem mesmo. Percebam, eu o vi ontem mesmo. Eu preciso repetir o João Paulo aqui? Não, né? Porque aí seu texto não fica com a coesão legal. Então, para você evitar essa repetição, você usa o pronome oblíquo, que tem essa função anafórica.
Isso daqui é a construção que a gramática normativa considera como correta. A gente considera como mais adequada. Por que essa construção aqui é condenada segundo a gramática normativa? Beleza, eu tenho sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto, mas o meu problema tá aqui, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e variantes são pronomes pessoais do caso reto. As gramáticas normativas afirmam o seguinte: pronomes pessoais do caso reto jamais, em hipótese alguma, podem exercer função sintática de objeto direto, apenas de sujeito. Então, por isso, essa construção sintática aqui é condenada segundo a gramática. No quesito reflexivo de língua que a gente vem abordando desde o início da aula, essa construção é aceitável sim, dependendo do contexto comunicativo em que o falante estiver. Por isso que é uma variação situacional ou estilística, que tem a ver com a situação em que o falante se encontra. Tranquilo? Continuando, variação histórica. Quem que seria a variação histórica? Variação histórica, o nome já diz, é aquela variação que acontece ao longo dos tempos, certo? Quando eu falei para vocês lá das variações de natureza interna e citei os exemplos dos arcaísmos, eu também posso citar eles aqui, mas eu vou citar um exemplo muito mais clássico. Por exemplo, o caso do vocês. O vocês, na verdade, de uns tempos para cá, ele já ele já sofreu um processo de mudança linguística efetivado, que a gente vai ver mais para frente. Só que todo processo de mudança linguística, necessariamente, antes passou por um processo de variação. E esse processo de variação pode ter durado anos e anos. Então, por que eu enquadro vocês aqui dentro da variação histórica? Porque o você, ou vocês, né, enfim, antes dele se tornar você, ele vem lá desde o vós-me ser, do vós-me ser, do vós-sum ser, do van-ser, do sum-ser, até chegar ao você e as reduções que a gente faz hoje, né, no vocábulo da internet, por exemplo, o VC, o C, coisas desse tipo, no âmbito da fala, tranquilo? Então, vocês é um exemplo clássico de variação histórica. Já sofreu mudança? Já, a gente vai ver mais pra frente. Só que antes de sofrer mudança, passou por um longo processo de variação desde lá do vós-me ser. Tranquilo? Se a gente falar agora da variação regional, que também é outra que cai excessivamente, principalmente no Enem. Variação regional ou diatópica. Ai, o nome é difícil, não sei se eu decoro. Tenta entender pela etimologia da palavra, da mesma forma que eu fiz ali. Dia, prefixo grego, que significa através de. Topos, radical grego, que significa lugar. Ico, sufixo latino, que forma adjetivos. Então, o que eu vou ter aqui? Uma variação que se dá no âmbito da região, do ambiente em que um falante se encontra. Essa variação, por exemplo, a gente tem exemplos interessantes, que com certeza vocês já ouviram, como o aipim e a macaxeira, por exemplo. Né? O pessoal aqui, acho que do sul, do sudeste, tem o hábito mais de falar o aipim. Mas em outras regiões, norte, nordeste, o pessoal já fala macaxeira, mandioca. A gente tem casos, por exemplo, como a marmita, marmitex, a quentinha. Outros dois casos muito clássicos de regional. O joelho e o italiano, por exemplo. O pessoal de São Paulo usa muito mais o joelho. O pessoal do Rio fala muito mais o italiano. Tranquilo? E, assim, tem uma série de exemplos, né? Se eu ficasse listando aqui, a gente ficaria horas. Eu tô usando, assim, os que mais caem mesmo em quesito de prova. Falando da variação sociocultural ou diafásica, essa variação aqui, ela também é extremamente importante. Por quê? Vamos lá de novo tentar entender a etimologia. Dia a gente já tá careca de saber que é o prefixo grego, que significa através de. Fases é o radical latino, que significa camada. Então, é a variação que ocorre através das camadas, principalmente das camadas sociais. Como assim? São variações que são explicáveis principalmente por quesito de sexo, porque a gente sabe que homens e mulheres não falam da mesma forma, de idade, porque a gente sabe
que criança não fala igual ao adolescente, que não fala igual a uma pessoa mais velha. Grau de instrução, principalmente, as pessoas que têm acesso a um alto grau de instrução, que tem um nível superior completo, obviamente elas não vão falar nem escrever da mesma forma que aquelas pessoas que não tiveram acesso à educação. Tranquilo? Então, construções como... Deixa eu ver aqui. A gente somos... São construções comuns. E óbvio que isso causa um certo estranhamento, um certo preconceito, que você fala, pô, a gente somos, pô, o cara tá viajando, isso tá errado. Não tá errado, é variação. Por quê? O que o falante faz aqui? Isso aqui eu tô partindo do princípio que é um cara que tem o quê? Baixo grau de escolaridade. Assim como o caso de bicicleta. Tranquilo? Em que ele faz aqui o contrário do Cebolinha, ele troca o R pelo L. Tranquilo? Então, quando eu digo a gente somos, o que o falante assimila aqui? Ele faz uma concordância ideológica. Que concordância ideológica é essa? Silepse, que a gente vai ver mais pra frente em figuras de linguagem. O agente, ele te dá a mesma ideia que nós. Porque para ser nós, precisa no mínimo o quê? Eu e você. A gente é a mesma coisa. Então, esse falante, ele assimila o agente e o nós como pronomes similares, certo? Se eles dão a mesma ideia, se eles me trazem a mesma ideia, então eu uso o mesmo verbo. Só que óbvio que segundo a gramática normativa, isso não é possível, tranquilo? Isso aqui é um caso sim de variação e de figuras de linguagem também, concordância ideológica, mas é uma variação sobretudo explicada o quê? Por fatores sociais, no caso de baixo grau de escolaridade. Outro fator que se enquadra assim perfeitamente dentro dessa variação sociocultural ou diafásica são as gírias e os jargões. As pessoas sempre me perguntam qual a diferença entre gírias e jargões. Jargões são vocábulos específicos utilizados por determinados profissionais. Por exemplo, vocábulos específicos usados por profissionais da informática, por médicos, por engenheiros, por advogados. As gírias não, as gírias são aqueles vocábulos típicos que muitas vezes a gente até usa, mas tem grupos específicos que fazem uso. Por exemplo, os surfistas, os funkeiros, os skatistas. Então, gírias e jargões também estão aqui dentro da variação sociocultural ou diafásica. Tranquilo, pessoal? Então, aqui a gente encerrou o contexto de variações. Mas antes de encerrar completamente, a gente não pode esquecer disso daqui, variedade linguística. Ora, variedade linguística não é a mesma coisa que variação? Não. Variedade linguística tem a ver com dialeto, outra coisa que o Enem adora cobrar também. Como assim dialeto? Aquele dialeto que é próprio, né? Uma fala própria de um grupo social. Como assim? A fala do dialeto caipira, o dialeto mineiro, o dialeto baiano, o dialeto nordestino. Então, quando eu falo de variedade linguística, eu estou falando de dialeto, do vocábulo específico usado por aquele falante no âmbito da comunidade de fala. Tranquilo, pessoal? Então, a gente conseguiu concluir nesse primeiro momento, né, nessa primeira aula, contextos de língua, linguagem, variação linguística no âmbito da natureza externa e no âmbito da natureza interna. Na próxima aula, a gente vai continuar abordando ainda temas importantes, principalmente sobre mudança linguística, norma e sobre preconceito linguístico, que é um tema assim, extremamente importante, não só dentro da prova mesmo do Enem interpretativa, mas principalmente como possibilidade de tema dentro da redação. Então é isso, não esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!